Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje, dando continuidade à nossa temática sobre as adaptações na creche, vamos rever agora o que nós vimos no momento anterior. Falamos um pouco sobre a BNCC, falamos sobre o direito de aprendizagem das crianças, não é? E hoje vamos falar como preparar a escola, o creche, o berçário, para receber essas crianças da educação infantil e essas crianças com deficiência da educação infantil. Não é? Nós vimos os direitos de aprendizagem e quando a gente coloca, a BNCC coloca os direitos de aprendizagem para todos os estudantes. Os estudantes com deficiência também estão ali inseridos em todos aqueles direitos. Talvez até mais inseridos do que os demais, não é verdade? Para que eles consigam se conectar com o outro, para que eles consigam ter esse desenvolvimento. Então, essa BNCC voltada à educação infantil, com todos esses direitos de aprendizagem, claro, também se aplicam às crianças com deficiência. Bom, uma creche ou um berçário que tenha uma criança com deficiência ou não, mas que ela vá receber, não é? É importante que todos os professores, eles tenham uma formação continuada. Como esse professor vai trabalhar com os estudantes, como esse professor ele vai trabalhar com essa criança com deficiência, nesse momento de iniciação de uma escolaridade, de uma iniciação de um novo mundo, porque quando a criança deixa a sua casa e passa a conhecer um outro mundo, que é a escola, não é? Na creche ela vai passar o dia inteiro lá, então é importante que o professor tenha essa formação continuada, mas não só o professor, não é? Todos que estão inseridos no ambiente escolar devem ter uma formação a respeito desse público-alvo, de como receber essas crianças, de como conviver com elas, de como fazer daquele ambiente o melhor possível para que ela ali, a partir daquele momento que ela esteja na escola, que aquele lugar seja um lugar agradável para ela estar e um lugar que ela consiga se desenvolver, começar a ter a autonomia que nós tanto desejamos e a aprendizagem que nós tanto desejamos que elas tenham. Então, a formação continuada para todas as escolas, inclusive creches e berçários, é essencial. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre a adaptação. Nós falamos sobre o professor, a formação continuada e aqui a adaptação da escola. A primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos, familiares, para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. É sair de dentro da família, de dentro do ambiente familiar, aquela sociedade que ela conhece, mãe, pai, vizinhos, irmãos, tios, parentes, para um novo ambiente, uma sociedade um pouquinho maior, que é a escola, que é o berçário, que é a creche. Não é? Então, esse momento de chegada, de ser recebida, de adaptação nos primeiros dias em que ela vai para a escola, para a creche, para o berçário, enfim, é essencial no restante da vida dessa criança. Não é? Como ela vai ser recebida pela primeira vez nessa sociedade que é a escola, vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento nos próximos anos de vida. Aqui eu coloco uma fala de Davine. A intensidade com que cada um vai experimentar ou a forma como vai atravessar esse período vai depender dos aspectos particulares de cada um. Personalidade, participante do processo, vai depender dos aspectos particulares de cada personalidade, participantes do processo.
e também da dinâmica familiar. Um fato a ser admitido é que essa separação é algo inevitável na vida de cada um de nós. E ainda que seja um processo doloroso, costuma trazer crescimento para todos os envolvidos. Então, como cada criança vai reagir a esse momento de separação da família é único, é de cada um. Não é necessariamente porque essa criança ela tem algum tipo de deficiência que ela vai ter um comportamento diferente. Muitas crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, elas também vão sentir a falta da família. Então, é muito importante esse primeiro momento, tanto para as crianças sem deficiência, mas principalmente das crianças com deficiência. Esse sofrimento vai acontecer? Vai, mas nós podemos, dentro da escola, das creches, minimizar esse sofrimento. Bom, aquela criança que está chegando na creche, ela tem sentimentos, não é? Todas elas têm, com deficiência e sem. Então, ela vai chegar naquele momento à creche trazendo esse sentimento. O sentimento de ansiedade, o sentimento de expectativa, o sentimento de insegurança. Todos esses sentimentos vão estar ali dentro dela e, dependendo de como ela é, claro, da personalidade dela, mas dependendo também da maneira que ela for recebida nessa escola, nessa creche, nesse berçário, quem vai receber tem que entender, precisa entender que todos esses sentimentos estão ali, dentro dela, não é? Então, ela precisa desse acolhimento, desse olhar. Mas a família também sofre, a família também tem os sentimentos e também vai ter esse momento de separação. A família que tem crianças com deficiência, seus filhos com deficiência, elas talvez sintam ainda mais. Então, são sentimentos ali da família, o medo, não é? O medo do estigma daquela criança, do seu filho, que está pela primeira vez indo fazer parte de outro ambiente, ele seja estigmatizado, não é? Ele que tem esse sentimento de abandono, já que muitas famílias, elas meio que superprotegem as crianças quando sabem que seus filhos têm algum tipo de deficiência. Então, esses sentimentos também estão ali dentro dos pais, naquele primeiro momento, naquele primeiro dia de entregar o seu bem tão precioso àquela creche, àquele berçário. Mais uma vez, é importante também esse olhar de acolhimento com a família. Então, se puder, o pai, o responsável, a mãe, ficar um pouco ali se acalmando, conversando, conhecendo o ambiente, vendo que aquela criança está num ambiente que foi preparado para recebê-la, que vai ter cuidados de outras pessoas. Então, é importante esse olhar também para a família. Então, primeira palavra que eu trago é o acolhimento. O acolhimento não só para a criança, mas também para a família. Então, professor, funcionários de creches, ADE, tenham um olhar, principalmente nesse primeiro momento, nesses primeiros dias em que os pais estão deixando seus filhos nas creches e nos berçários. Vai fazer toda a diferença, o modo, tanto para os pais como para as crianças, do jeito que eles foram recebidos. Bom, vamos falar também sobre o planejamento. Uma parte importante da formação do professor, uma parte importante na gestão das creches e do berçário, esse planejamento. Como receber essa criança com afetividade, um olhar acolhedor, o planejamento com relação às atividades. Essas crianças com deficiência chegando na creche, como vai ficar essas atividades que vão ser proporcionadas a elas? Esse acompanhamento, porque as crianças vão ter o direito de aprendizagem delas garantidos, mas eles têm que ser bem supervisionados
bem planejados, não é? Então, é importante esse planejamento, tanto pelos professores, como pela gestão dessas escolas, dessas creches, desses berçários. Outro fato muito importante também, outro fator importante, são as adaptações. Então, os professores tiveram aquele momento de acolhimento com a família, acolhimento com a criança. Foi feito o planejamento, as atividades que vão ser proporcionadas àquelas crianças, para quê, como, com a supervisão de quem, de que maneira, e as adaptações. Então, feito o planejamento, se aplica o planejamento, mas pode acontecer de perceber que aquele planejamento ele precisa ser adaptado. Então, a adaptação é importante, a adaptação do planejamento, a adaptação das atividades, a adaptação do currículo, vamos falar um pouco dele, a adaptação arquitetônica. Então, é importante, vai ser necessário sim, que sejam feitas adaptações para receber essas crianças. Quais adaptações? No decorrer do dia a dia, acompanhando aquela criança, analisando, avaliando, vão ser vistas as adaptações que melhor se enquadram a cada criança, a cada idade. Bom, por fim aqui o registro, a importância desse registro. Registrar é fundamental. Crianças, nesse período, nessa fase da educação infantil, elas têm aprendizados, aprendem muito rápidos, dão respostas muito rápidas. Então, é importante esse olhar. Não o olhar de quem cuida, mas o olhar de quem está educando, de quem está colocando proposições de aprendizagem. Então, o professor ele tem que estar bem atento a esse registro e, posteriormente, sentar com o professor do AEE, sentar com a coordenação da escola, fazer sua autoavaliação, a avaliação dos estudantes através da observação. Esse registro é fundamental, nessa fase é primordial. Adaptações do ambiente. Falamos um pouco sobre a formação de professores, não é? Como o professor vai ali se organizar com seu registro, com as suas atividades, com as adaptações a serem feitas no trabalho, no seu trabalho, mas também é preciso que sejam feitas as adaptações no ambiente. Por si só, a educação infantil, ela já conta com um mobiliário diferenciado, onde não tenham quinas, salas que não tenham pontos de energia, ou na altura delas, não é? Se tiver um pouco bem acima, que elas não tenham esse acesso. Então, por si só, já são feitas adaptações para esse público. Mas com o estudante com deficiência, outras adaptações também são necessárias. Adaptações de que maneira? Adaptações no ambiente, no brinquedo, na sala, se ela não tem nenhum degrau, se essa criança tiver uma baixa visão, nada que ela possa tropeçar, se essa criança for uma criança surda, né, o uso de outros recursos visuais, o mais visual possível. Então, esse ambiente, ele precisa ser adaptado para receber essa criança com deficiência. É importante que isso aconteça. O ambiente, a adaptação no ambiente e a adaptação também arquitetônica, não é? Essa escola, ela já não pode acontecer de degraus, como eu já falei, pontos que aconteça algum risco ou não consiga, iniba a movimentação, a circulação dessas crianças dentro das creches, das escolas, certo? E as adaptações curriculares, não é? Quando as crianças um pouquinho maior, ali no grupo 4, no grupo 5, já tem ali o que a BNCC fala também, do que elas devem, o caminho que o professor deve percorrer com atividades para aprendizagem, não é? Então, essas adaptações
também devem ser feitas na fase da educação infantil, adaptações curriculares para a criança com deficiência. Tá? Não é só porque é uma criança que ele vai ter, mas já está tudo adaptado, alguém pode pensar, já são mesinhas pequenas, precisa haver esse olhar apurado, tanto com relação ao ambiente, à arquitetura do ambiente e ao currículo dessas crianças, sempre com registro do professor, sempre com esse olhar apurado. Bom, no nosso próximo momento, nós vamos trazer aqui uma gestora, a gestora Elaine Rodrigues, ela que é gestora da Creche Escola Municipal Francisco do Amaral Lopes, que fica aqui na Agamenon Magalhães. Ela vai estar aqui com a gente para dar um depoimento de como é o funcionamento na creche em que ela é gestora, como essas crianças são recebidas, quantos estudantes com deficiência tem lá e qual é o trabalho que a creche faz com essas crianças. Eu espero que você tenha gostado e te espero no nosso próximo momento.